Olá amigos, bem-vindos! Você vai conhecer os 10 maiores rios do mundo, do 10º ao primeiro colocado. Espero que gostem. Em 10º lugar, Rio Argun. Local: Rússia, China e Mongólia, comprimento de 4.480 km, um dos 10 maiores rios do mundo, possui áreas ao seu redor bem exuberantes e ricas em vegetação e animais selvagens. Ao longo dos séculos, várias minorias étnicas passaram por lá, assim como tribos de pastores nômades mongóis. Além disso, outro nome dado ao Argun é Rio-Mãe, devido aos seus inacreditáveis 150 mil quilômetros quadrados de terra e mais de 1.800 afluentes e braços, fazendo dele uma fonte de vida inesgotável. Em 9º lugar está o Rio Congo local, Zaire, comprimento 4.640 km, antes conhecido como Rio Zaire. O Congo pode ser considerado um dos rios mais poderosos da África, sendo o segundo mais volumoso do mundo, assim como o segundo maior da África, só perdendo para o Nilo. Inclusive, é nesse rio que se passa a história de No Coração das Trevas. Além disso, há inúmeras lendas que atribuem a floresta tropical que circunda o rio como sendo uma misteriosa terra de pigmeus, bestas míticas, pragas terríveis e canibais. Tirando esses mitos, o que se sabe mesmo é que o Congo é um dos mais profundos e turbulentos rios existentes no mundo, sendo o único dos grandes a passar pela linha do Equador 2 vezes. Oitavo lugar, Rio Paraná. Local: Uruguai, Paraguai e Brasil. Tem o comprimento de 4.880 km, além de ser um dos maiores rios do mundo. O Paraná ainda possui a represa de Itaipu, a maior usina hidrelétrica que existe atualmente, ao passo que cria um enorme reservatório na parte de trás dela. O rio é famoso entre os pescadores esportivos, em especial por conta do dourado, um grande peixe que vive nas águas da região. Por sinal, existem mais de 350 espécies de peixes no Rio Paraná. Por outro lado, historicamente falando, esse rio se tornou a principal rota dos exploradores europeus para o interior do continente sul-americano. Em 7º lugar, Rio Amarelo. Local: China. Comprimento de 5.504 km, sendo considerado como o Rio-Mãe da China. O Amarelo foi o centro da política, economia e cultura chinesas por mais de 2.000 anos, tendo portanto uma importância histórica por lá imensurável, sendo berço da civilização daquele país. Em síntese, sua coloração amarelada vem justamente de sedimentos dessa mesma cor que ele carrega quando flui através do Planalto de Lois. 6º lugar, Rio Yenisei, Angara na Rússia. Comprimento de 5.504 km, formando praticamente um rio só. Essas extensões de água formam uma linha divisória entre as partes ocidental e oriental da Sibéria. Em sua bacia hidrográfica encontramos outra subbacia, a do Lago Baikal, que é o segundo maior reservatório de água doce do mundo. Portanto, a bacia de Yenisei-Angara cobre uma área imensa da região. Tendo um grande número de florestas, e abrigando 10 cidades ao longo de sua trajetória, com uma população acima de 100.000 habitantes ao todo. 5º lugar, Rio Ob, fica na Rússia, com 5.534 km. Este daqui é o maior rio da Rússia, sendo formado pela junção dos rios montanheses do Bia e do Katun. As águas deles, inclusive, possuem cores diferentes. O Ob fica congelado a maior parte do ano, e quando descongela, é bastante usado para transporte na região, especialmente por turistas. Além disso, a bacia desse rio é tão grande que ela se estende por áreas semidesérticas, pastagens, florestas de coníferas e planícies. Em 4º lugar, Rio Mississippi, nos Estados Unidos. Com 6.192 km, sendo o maior e mais importante rio da América do Norte, o Mississippi se origina como um riacho bem pequeno que flui do Lago Itasca, em Minnesota, para depois se expandir consideravelmente, cobrindo cerca de 41% dos 48 estados dos Estados Unidos contíguos. Ele tem um vasto sistema de águas com diversos afluentes. Histórica e economicamente falando, o Mississippi tem muita importância, sendo portanto uma das principais fontes de renda de muitas regiões, especialmente no campo agrícola. Em 3º lugar, Rio Yangtze na China.
Com 6.300 quilômetros, o famoso rio chinês desempenhou um papel fundamental na história do país, seja na cultura, no turismo, no transporte, bem como na agricultura. Maior rio asiático que existe, ele consegue ser uma linha divisória entre o norte e o sul da China, ocupando cerca de 1/5 do território do país. Não é à toa também que o delta desse rio é considerado uma das áreas mais prósperas da China, como resultado, sendo responsável por 20% do PIB nacional. Segundo colocado, o Rio Nilo, na África, com 6.852 quilômetros, o segundo dos maiores rios do mundo é o famoso Nilo, a princípio tendo sido usado por milhares de anos como fonte de irrigação para terras agrícolas pelas regiões por onde passa, até desaguar no mar Mediterrâneo. O solo localizado no delta dele é rico em nutrientes, justamente devido aos depósitos contínuos de sedimentos ao longo de séculos. Sob o mesmo ponto de vista, ele continua sendo uma importante rota comercial conectando os mercados africano e o europeu. E agora, em primeiro lugar, o maior rio, o lindo Rio Amazonas. No Brasil, Colômbia, Peru, com 6.992 quilômetros, o Amazonas é, de longe, o rio mais poderoso da Terra, sendo o maior rio do mundo em comprimento e também em termos de volume e largura, chegando, portanto, a atingir uma extensão de 48 quilômetros em certas partes. Além disso, o rio e sua bacia abrigam um impressionante número de espécies únicas de animais, árvores e plantas, várias delas ainda incrivelmente a serem descobertas por exploradores nos dias atuais. Com mais de 1.000 afluentes, é o rio com maior sistema de drenagem no mundo. Da mesma forma, ainda tem um maior volume e vazão total do que os outros 6 maiores rios juntos. É isso, amigos! Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Até mais!